Então vamos iniciar. A gente vai ler uma página do livro Vinha de Luz, no item 92, que é o objetivo da fé. Lembrando sempre que o Vinha de Luz é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e ele diz o seguinte: o objetivo da fé, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. É a Epístola de Paulo, a 1, capítulo 1, versículo 9. E Emmanuel vai discernir para a gente dizendo o seguinte: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega ao homem ao exercício da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então, depois dessa belíssima mensagem, vamos unir nosso pensamento a Jesus, nosso mestre guia, e agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui de forma virtual, sem o calor humano, mas também, Senhor, sem a oportunidade de unir nossos pensamentos para que te agradecer mais uma vez estarmos estudando o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Abençoa a todos nós neste momento, para que possamos perseverar na nossa luta constantemente para a vitória final, que é o nosso processo evolutivo. Fique conosco mais uma vez e que assim seja. Então, como falei no início, o nosso tema é a fé, né? A fé humana e a fé e a divina, que ele coloca para a gente, que o Fred nos passou essa incumbência. Esse título está lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu peço licença que eu gosto muito sempre de estar dando a referência e principalmente ler as passagens evangélicas, porque tem bastante, bem oportuno para nós estarmos refletindo sobre o que Jesus veio falar, a chamada de atenção que Jesus constantemente nos colocava e nos mostrava o caminho que nós tínhamos que percorrer, né? Que não é fácil para nenhum de nós. Tá? Nós temos muita luta, vidas sucessivas que tivemos em nosso passado errando, e hoje temos a oportunidade, à luz da doutrina espírita, estarmos mudando esse nosso roteiro e nosso caminhar. No primeiro item ele coloca o poder da fé. Mas que fé? O que é fé? Tem poder? Né? Leon Denis, no livro Caminho, o Problema do Ser, do Destino da Dor, ele coloca que
a fé tem que se unir à vontade. A vontade que impulsiona a fé, ela que nos faz sair, né, da comodidade, da inércia e conquistar. Então ele coloca o seguinte, uma anotação de Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante, ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Uma anotação de Mateus, capítulo 17, item 14 a 20. É interessante aqui a gente já ter uma reflexão da maioria das vezes a nossa incredulidade. Muitas das vezes nós falamos assim: eu não tenho condições de fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Como Jonas nos chama a atenção, Jonas de Anjos, nós já no primeiro momento nós perdemos. Porque nós não temos a confiança de fazer, de tentar, de ir mudar. Quando nós temos essa confiança, não é uma questão de arrogância. Arrogância é um outro ponto de vista e também é uma reflexão. Mas é você acreditar. Eu gosto muito de uma fala do Eduardo Henrique, que ele é nosso amigo no Rio, e que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, dando um exemplo da questão da humildade, quando a gente está sendo omisso, arrogante, o que é humildade. Ele faz uma analogia em relação ao que você tem a capacidade de carregar. Eu tenho capacidade de carregar 70 quilos, por exemplo. Coloco nas costas e posso transportar. O arrogante fala: não, mas eu carrego 100, 150. E o omisso: não tenho condições de carregar, isso é muito pesado para mim. Ou seja, nós temos a consciência do que nós podemos fazer. Eu posso fazer, eu não posso fazer. Ou eu vou tentar. Né? Eu vou tentar. Ou então vou fazer um concurso. Não vou passar. São poucas vagas, mas alguém vai passar. Se são poucas vagas, alguém vai passar. Então essa incredulidade, até mesmo na autoconfiança, que nós vamos entender até a mensagem de Emmanuel no início fala, né, o autoesclarecimento que nós vamos ter. Eu fiz a minha parte, eu estudei, fiz a minha parte. Não passei, não estudei o suficiente, preciso estudar mais. Então essa força e essa vontade que Leon Denis fala para a gente, que nós vamos conquistando aos poucos a nosso processo evolutivo. Eu ainda não sou assim, mas eu vou ser. É a reflexão de que nós temos. Muitas das vezes, a gente deve estar comentando no grupo de estudo, muitas das vezes nós pegamos temas, Fred e a sua esposa, Dayara, vai concordar comigo, poxa, temas para a gente falar que eu não tenho a mínima condição de falar daquilo porque eu não desenvolvo aquilo ainda. Mas um colega, um amigo retrucou e falou assim: o fato de nós reconhecermos que nós ainda não desenvolvemos é um processo inicial. Eu sei que eu ainda não estou. Quando eu estudo, eu falo sempre que eu sou o primeiro a aprender. O estudo não é para os outros, é para mim, o meu eu começar a desenvolver. E quando a gente lê, a gente pesquisa e vai lendo vários pontos de vista, nós vamos entendendo como que a gente vai trabalhar para conquistar. Às vezes é normal nós, em momentos difíceis, questionarmos. É normal.
Tá? O que nós não podemos é nos acomodar. Poxa, por que eu estou passando isso? A minha fé não anda muito legal, minha fé anda baixa. Porque às vezes nós questionamos, mas como um espírito amigo, uma vez, uma casa espírita nos falou, se nós olhássemos aquilo do nosso passado, nós entenderíamos muito bem o que nós estamos passando hoje. Então essa é a questão que nós temos que estar constantemente observando o que nós temos que fazer. Então, continuando para a gente vai abordar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme falamos. O item 12, lá na Instrução dos Espíritos, a mensagem é de um espírito protetor. Eu já ouvi falar, não lembro quem fez um comentário de uma palestra, que esse espírito protetor é Joana de Ângeles. Então tem duas mensagens aqui dela nesse item. A primeira é a fé humana e a divina, que ela diz o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato do seu destino futuro. É a consciência de que ele tem nas faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, que lhe cumpre fazer o que eles abrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, quando a gente tem, já está dentro de nós a fé. Eu tive a oportunidade de morar na Amazônia durante muitos anos e algumas vezes tive a oportunidade de ir para o interior da Amazônia, bem na mata mesmo, e convivia com algumas tribos indígenas, não dentro da tribo indígena, mas convivendo. E aí eu ficava olhando assim, o que leva aquela pessoa, aqueles seres, a ficar ali, naquele ambiente, lá em Boa Vista mesmo, em Roraima. Eu cheguei até no hospital e lá eles têm toda separação, eles não se misturam, os Yanomami, a Pixana e os Macuxis, cada um tem a sua, entre aspas, tenda, porque eles não se misturam. E o que leva a perseverar aquela vida? Não tem nada. Não tem nada, não tem um carro. Vamos usar, por exemplo, esses confortos que nós desejamos hoje. E aquela fé de viver, aquela vontade de viver, aceitar ajuda para melhorar. Então, porque está dentro de nós, você vê, é entre aspas, um primata, né? Que está lá ainda no seu processo evolutivo, vamos levar em consideração dessa forma, né? Olhando por esse prisma, que está ali, aceitando, saiu da sua tribo lá do interior de Roraima, lá na região dos Yanomamis, ou ali na região no norte, noroeste, nordeste do estado, onde estão os Yapixana, ou mais ao centro, onde estão os Macuxis, ficam lá, no lavrado, no calor, na chuva, dentro daquelas tendas. Quando a gente entra onde minha irmã morava, tinha uma tribo indígena bem na entrada da cidadezinha que a minha irmã morava. O que leva o povo a permanecer naquela luta constante? O ser humano, melhor dizendo, é a fé, que como ele coloca aqui, o Espírito Protetor, ela está inata, está dentro de nós. Está dentro de nós, quando Deus nos criou. No item 11, o Espírito Protetor coloca um item bastante interessante, a fé, mãe da esperança e da caridade. E ele coloca o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Conforme Leon Denis fala, é a vontade que movimenta a fé de fazer, de sair, de movimentar-se, de tentar conquistar nova situação, mudar o panorama. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então Deus nos conduziu para que nós fôssemos a Ele, mas nós temos que ir a Ele como? Para que nós pudéssemos conquistar, entender a Deus, porque senão nós vamos ficar parados. Mas lembrando sim que a lei do progresso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma lei, né, divina, porque nós vamos evoluir. Em determinado momento, como Joana fala, nós vamos ter o nosso divisor de água e vamos resgatar tudo aquilo. Resgatar pagando olho por olho, dente por dente? Não. O resgate, às vezes, é de uma obra, de um trabalho, uma Madre Teresa de Calcutá que fez um trabalho daquele. Quantas reencarnações ela já cumpriu dentro daquele trabalho?
um Divaldo, uma irmã Dulce e tantas outras. A história é uma ciência muito interessante. Lembrando, mostrando, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, várias pessoas de forma anônimas, sem poder na mão, nem poder público, nem poder financeiro, conquistaram, libertaram inúmeras pessoas das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Tem a história da Irene Wangler, né? Muito interessante, na Polônia. Tem também na Polônia o Zoológico de Varsóvia. Tem um filme bastante interessante na Bélgica, o Banqueiro da Resistência. Muito interessante, mostrando que de forma anônima pessoas conseguiram colocar sua vida em risco, aliás, colocaram sua vida em risco para salvar vida, esperança, caridade, se dispondo a fazer o diferente, a conquistar. E a gente buscou para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é fé, o que é conceito de fé. E no sentido profano, significa dar crédito na existência do fato, fazer um bom juízo sobre alguém, expressar sinceridade no modo de agir, ser transparente, acreditar, né, como ele coloca, dar crédito à existência do fato. É você agilizar, fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Está circulando um vídeo aí na rede de uma menina que tem deficiência visual e eu achei bastante interessante a posição dela, que ela fala sobre as cores da bengala, né? Se for uma bengala branca, a pessoa tem, se uma bengala, se não me engano, verde e amarela, verde e vermelha, ela tem deficiência não só visual, como deficiência auditiva também. Então, se ela for uma determinada cores, então esclarecimento para nós sermos mais solidários com aquele. Morando no Rio, eu tive várias vezes a oportunidade de ver pessoas com deficiência visual e que me chamaram muita atenção no meio de transporte público e na sua busca constante. Um relógio que uma vez perguntou para mim qual era o ônibus que ia para a cidade, ele era vendedor de papel de material de papelaria. E ele tinha um relógio que ele passava a mão assim, ele sabia a hora, né? Aí eu estava no ponto do ônibus, ele perguntou, eu perguntei a ele se precisava de ajuda. Ele falou, eu preciso de um ônibus que vá para Tijuca, não me lembro mais o roteiro. Aí eu falei, tem aqui um que vem, se eu quero, ele pegou a... Não, nessa hora eu não posso mais Tijuca não, eu vou ter que ir para o centro da cidade. Porque eu já estou muito atrasado, eu tenho que visitar um cliente lá no centro da cidade. Então tem ferramentas que a gente pode correr atrás. E a fé de fazer. Vamos lembrar de Mileco, né? Um grande trabalhador espírita que fez um trabalho maravilhoso, sendo cego, ele e a esposa dele, desde nascença, no entanto, era uma pessoa extremamente dinâmica. E o conceito continua. Quando o testemunho no qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina, fala-se da fé no sentido religioso. Tá? Porque a gente vai ver mais lá na frente um pouquinho, porque a fé, quando Jesus fala de fé, ela ficou centralizado naquilo que é a religião. E a fé é mais do que isso. A fé na vida, no nosso trabalho, no dia a dia. Uma doença, nós temos que fazer todo o trabalho que temos preventivo, como nós estamos vivenciando hoje, a necessidade de fazer uma prevenção para não nos contaminarmos e também não propagar, nós temos a fé, né? E ele continua, a fé nesse sentido não é um ato irracional. Com efeito, o espírito humano só pode aderir incondicionalmente a um objeto quando possui a certeza de que é verdadeiro. Nós sabemos disso. Nós temos a ligação com o divino, porque está lá na questão do livro dos Espíritos, onde é que estão a lei de Deus? Dentro da nossa consciência. Deus já colocou dentro de nós. E acreditar e aderir de forma incondicional, como ele coloca, a um objeto que a gente tem certeza que falar. Não vamos entrar também num processo utópico, tá? Eu tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena, que eu vou pagar para ir à viagem orbital. Aí a gente está sendo um pouco irracional, né, e querendo ajuda de Deus, ou seres espíritas, para poder fazer um sonho. Não tem nada a ver.
A nossa fonte é a pequena enciclopédia moral e civis. No Aurélio diz o seguinte: firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Ele coloca outra coisa, outro ponto de vista em relação à fé, a execução de uma promessa ou de compromisso. Nós vamos executar, nós vamos fazer conquistas pessoais pela dificuldade, às vezes. Quantas vezes nós ultrapassamos barreiras, como está a própria a fé que transporta a montanha, nós achávamos que era um obstáculo imenso, imenso, e conquistamos. Ultrapassamos aquela barreira e que muitas das vezes nós nunca imaginamos. Quando nós olhamos para trás, falamos, gente, eu consegui viver aquilo. Conseguimos, conseguimos. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 354, ele coloca o seguinte: ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar uma energia constante de realização divina da personalidade. Nós colocamos ter fé em Deus, mas nós podemos ter fé. Um pesquisador, vamos dar o exemplo da pandemia que nós estamos vivendo. Um pesquisador que está ali dentro de um laboratório fazendo todo o trabalho, ter fé que ele vai conseguir aquilo ali. Ele pode até não colocar na mão de Deus, dos espíritos amigos, como a gente costuma falar dentro do movimento espírita, mas ele tem fé que ele vai conseguir descobrir uma vacina. Mesmo que seja por interesse econômico, mas quantas vidas vai salvar? Não importa. Tá? Não importa, ele está ali fazendo um trabalho de salvar vida. E Emmanuel continua dizendo para a gente o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocada pela luz do sentimento. É quando eu falo que eu já mudo, eu creio na vida futura. Eu sei que a vida futura me aguarda numa reencarnação, uma reencarnação melhor do que a que eu passando hoje. É diferente. É ter a certeza, né, de que a gente vai conquistar. Eu tenho certeza, eu creio que eu vou vencer obstáculos desse tipo. Lembrando do filme O Coração Corajoso de Irene Sander, é bem interessante que ela vai para os guetos sem a mínima necessidade de estar entrando naqueles guetos judaicos, que era perseguição, para salvar vida das mais diversas formas possíveis, porque ela acreditava que se ela estivesse tirando as crianças dali de dentro, ela estava salvando o futuro de uma nação, que era o judeu. A certeza daquilo. Ela sabia que ela não conseguia tirar adulto, mas ela tinha certeza que ela conseguiria tirar crianças. E fazendo todo um processo de todo cuidado para que essas crianças não perdessem a sua identidade. É muito interessante. Em nenhum momento se fala de religião, mas se fala de salvar vida, de ter fé que você pode fazer diferente. No livro Vinha de Luz que nós lemos, no item 92, Emmanuel diz: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? É uma questão que ele levanta logo no início. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Autoconhecimento. Ele logo em seguida, na segunda frase, ele já diz para a gente: autoconhecimento. Eu vou me conhecer para eu entender quem eu sou e como eu estou. Como eu estou nesse processo. Qual o meu comportamento perante isso aí? Porque às vezes nós nos surpreendemos com determinados comportamentos. E nós temos que estar atento a isso. E ele diz: a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Obstáculo nós vamos ter sempre na vida. Nós vemos obstáculo até para nascer, né? Quando nós precisamos fazer força, a nossa mãe, a nossa genitora, fez força para que nós nascermos. E nós temos que ter a bússola, aquilo que nos orienta, uma direção, um caminho a seguir. Ela que nos vai dar. E Joana de Ângeles, no livro Estudos Espírita, nos diz: a fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa, que não esparce claridade
é inútil. A fé que não produz. Vamos lembrar que Tiago falou, fé sem obras é morta. Ela é produtiva, ela é dinâmica, ela faz com que nós saímos do nosso ponto de inércia para iniciar um processo diferente. Quando eu digo, Joana de Anjos fala para a gente, quando nós temos o divisor de água, e o livro de Manuel Filomeno de Miranda, que é sempre um livro trabalhando com o processo obsessivo, ele fala sempre, quando o indivíduo toma consciência, tem a tomada de consciência, e ele pergunta, eu vou passar por um momento difícil? O Espírito fala, vão. Porque é um novo caminho, é um novo trilhar, é uma fé que tem uma nova bússola, um novo caminho. E esse caminho vai ser fácil? Não. Às vezes ele vai ter mais obstáculo do que nós imaginávamos, porque é o nosso trajetória, nosso currículo do passado que nos mostra o que nós fazemos e o que nós vamos enfrentar. O Haroldo, numa palestra dele sobre a fé, ele fala bastante interessante, dizendo o seguinte, se confunde fé com acreditar. Eu acredito que eu vou passar no concurso, vamos voltar a esse mesmo exemplo. Mas o que eu fiz? Nada. Como ele, quando foi fazer concurso lá para ser juiz. Eu tenho fé que eu vou conseguir, eu acredito. Mas e aí? Ela é morta. Ela não é produtiva, ela não é dinâmica. Fé não é acreditar-se, fé é entregar-se àquilo. Eu vou mudar a partir do momento de hoje. Lembrando uma coisa que Jorge Pio, o Fernando e o Vanderlei gostam de falar, não pede paciência. Eu vou mudar, aí coloca, pede paciência, de vez em quando aparecem umas coisas na nossa vida que a gente mostra para nós claramente que nós não temos paciência. É entregar-se àquilo. É refletir sobre aquilo. Eu quero mudar, paciência, voltando, vou ter que ter paciência. Como nos dizia o Chico, bebe um copo d'água, enche a boca d'água. Né? É colocar-se inteiramente à disposição da providência divina. É nós entendermos que temos por trás disso tudo, tá? Um Deus, um Pai amoroso, benevolente, né? Que está nos orientando. Nós não estamos passando aquilo à toa. Como diz a Mônica, o espírito de Charles, mentor de Zé Raul Teixeira, que diz o seguinte, no mundo há muita injustiça, mas não há injustiçado. Nós estamos passando. E ele continua, fé é estar comprometido, acreditar e estar envolvido. Nós temos que estar envolvido naquilo que nós estamos fazendo. Envolvido com esse processo de autotransformação e autoesclarecimento que Emmanuel fala para a gente, para que eu possa mudar. Eu vou mudar, mas o que eu estou fazendo para mudar? O que eu mudo? Ter fé é entregar-se absolutamente. Mesmo a fé, como vamos dar o exemplo de Jesus e os seus discípulos, que sabiam que iriam morrer, num determinado momento, dentro da atrocidade que viviam na época do Império Romano, mas eles se entregavam naquele objetivo. Paulo de Tarso é o maior exemplo de todos. Por isso que Jesus fala a Ananias, me é um vaso muito precioso. Né? Porque Ananias tem a incerteza que todos nós teríamos. Quando Jesus aparece para Ananias, lembrando a situação, e manda que ele fosse procurar Saulo de Tarso ainda, para o curar, que ele estava cego, e Ananias fala assim, mestre, ele quer me matar. Seria qualquer um de nós uma dúvida desse. E até natural. Ele foi para prender Ananias. E Jesus fala para ele, vá, porque me é um vaso muito precioso. E Ananias vai. A incredulidade que o livro mostra para a gente é a incredulidade nossa, como Jesus fala na passagem do garoto, do menino. A nossa incredulidade. Ananias já é um cristão, já há bastante tempo, mas é o nosso momento de fraqueza ainda da nossa incredulidade. E ninguém menos que Jesus foi pedir a ele.
E ele ainda, nós, não é ele não, nós, ainda temos esse momento de incredulidade. Foi um chamado do mestre para ele, pedindo ajuda de ir a Saulo de Tarso. Ir a Saulo de Tarso. É nossa, essa incredulidade é nossa, está dentro de nós em momentos de fraqueza. Isso é a importância que nós temos de perseverar. E o Espírito Protetor, ele continua dizendo para a gente o seguinte: até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo ralo religioso, porque o Cristo não a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então Jesus exaltou, mas aí vamos lembrar uma coisa: Jesus fundou religião, ele fundou alguma casa religiosa, ele colocou um templo, aí ó, isso aqui escreveu, né? Isso são as novas diretrizes para vocês que eu vou escrever. Não. Jesus nos deu uma filosofia, orientações, diretrizes de comportamento de vida, mudança. Por isso que ele sempre falava: vá e não peques mais, que a pior não te aconteça. Ele dava o caminho que nós temos que trilhar. E a gente confundiu quando a religião cristã, vamos usar o exemplo, tomou isso pelo lado religioso. Eu vou no meu templo religioso, como Emmanuel comenta lá no início, dizendo que nós vamos muitas das vezes para a casa religiosa para comercializar, barganhar. O que eu vou ganhar em troca de eu frequentar aqui na instituição espírita Casa de Maria? Lembrando a Casa de Maria, que é um exemplo dessa fé, né, Fred? Para gente que construiu, tiveram fé, mas não arregaçaram. Ah, deixa que os espíritos superiores vão nos orientar para a gente ganhar na Mega Sena. E não foi assim que a nova casa da Instituição Espírita Casa de Maria foi erguida. Com muito trabalho, com muita luta, que a gente parabeniza todos que participaram e muita gente ajudou de forma direta ou indireta, como agora na oportunidade dos 100 anos do Joana d'Arc, dia 31 de julho, e eu tive a oportunidade de ler todas as atas desde 1921 e conversar com algumas pessoas para identificar fotos antigas. Quantas pessoas em Miguel Pereira se reuniram nesse movimento todo para fundar o Joana d'Arc? Com uma dificuldade tremenda num lugarejo pequeno, em 1921, que o acesso era restrito apenas de trem em determinado horário, e fizeram. Inúmeras pessoas que eu nem imaginava, pessoas que a família não imaginava que os seus parentes lá atrás, avó, bisavó, haviam feito parte do Joana d'Arc na sua fundação. Surpresa para mim de várias pessoas, quando eu fui perguntar: você é neto, bisneto de fulano? Não, minha avó não participou lá não, participou sim. Inclusive um chegou a depilar. Então, quantos participaram? E ele continua dizendo o seguinte: entretanto, o Cristo que operou milagres material mostrou por esses milagres mesmo o que pode um homem, quando tendo fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que a vontade pode obter satisfação. Né? Olha o Leon Denis reforçando essa questão da vontade, a vontade de fazer, a vontade de conquistar. Eu quero mudar essa minha situação, esse panorama de todos que a gente vive. Quantos e quantos familiares nossos não venceram verdadeiras montanhas na sua vida para conquistar uma situação socioeconômica mais tranquila? Quantos obstáculos foram levantados? Né? E ele fala para a gente: ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Vamos lembrar o espírito, uma criança que foi lá. Jesus tinha um magnetismo muito forte. Jesus tinha um magnetismo muito forte para que ele tomasse uma decisão, e a imagem dele, né,
A imagem dele, como diz Emmanuel lá no livro Há 2000 anos, era uma imagem fixante, você não conseguia tirar os olhos dele. Resplandecia, seu perispírito se via se deslocar, era expandido de uma forma a quilômetros de distância, de sentir aquela energia que ele passava, aquele amor, o simples olhar de Jesus era cativante, era penetrante, como Emmanuel diz, quando ele encontra que Jesus em desdobramento, que ele questiona até, porque ele falava o latim, aquele homem falava o aramaico, e eles dialogam. Aquela figura chega para ele e o olha de uma forma que ele não consegue mexer, apenas dialogar mentalmente em desdobramento. Então, o magnetismo de Jesus que hoje nós entendemos através do passe, né? Que a gente compra na casa espírita. Quantas vezes tem um casal que vai no Jornal que fala que às vezes o marido está com deficiência, uma dificuldade física, fala, gente, ele sai daqui outro. Toma o passe, aquele magnetismo de rejuvenescimento, para que possa. Hoje nós entendemos isso. E ele continua, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação da necessidade terrena ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então ela é uma ou outra. Eu posso ter a fé unida à vontade que querer mudar, eu, pessoa física, numa situação socioeconômica, ou acreditando que eu vou tomar determinadas atitudes e mudar o meu futuro espiritual. Eu não quero retornar ao plano espiritual na mesma circunstância que eu vir hoje. Eu quero mudar. E ele continua dizendo para a gente, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações da sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se opera o milagre de caridade, devotamento e abnegação. Aí vamos lembrar o homem de bem que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ao homem de bem, nós vamos para a casa espírita fazer o quê? O que nós vamos fazer? De uma senhora muito simples, Dona Amélia, que já desencarnou no Joana d'Arc, e que ela falava que ela ia para lá para servir. Embora ela tivesse necessidades físicas, tá? Sua situação socioeconômica não era muito estável, né? E ela, mesmo assim, ela ia para o Joana d'Arc servir. Determinadas pessoas, às vezes, tiravam isso, aquilo, e ela falou, eu estou aqui para servir. Se amanhã eu tiver que vir para cá só para varrer o chão, servir. No princípio do Joana d'Arc, quando eles eram, no início, era uma casinha bem simples, de 8,50 de profundidade, 6,50 da frente, eles tinham a escala da diretoria dos zeladores. Olha só, a pessoa ia para lá para se prontificar a uma diretoria como zelador, para zelar pela casa. Enfim, como a fé não há maus pendores que se não chegue a avançar. Repito, a fé é humana e divina. Se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que aqui até hoje eles chamaram prodígio e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, se nós fôssemos mais crédulos do que nós temos, nós usamos muito pouco, nossa mente tem a capacidade. Imagina se nós passássemos a usar todo o potencial que eu tenho como espírito e ser humano, o corpo, a energia, o magnetismo que temos, né, em nossa capacidade de fazer transformação, como ele coloca para a gente. Seriam capazes de realizar o que até hoje se chama de prodígios. E o que são os prodígios? Prodígios são o que nós fazemos de diferente. É o passe que nós damos no centro espírita com muito carinho, numa visita às vezes domiciliar, num aconchego, no acolhimento da casa espírita.
há muita falta de acolhimento na casa espírita. Às vezes eu escuto pessoas falar que entram e saem de determinadas casas espíritas e nem uma boa noite ele recebeu. Acolhimento. E que prodígio nós vamos realizar se nós não voltarmos a acolher como Jesus fazia? O primeiro processo que Jesus fazia era acolher. Ele não criticava, ele não condenava, ele não fazia nada. Quando ele pergunta à mulher adulta, cadê os que te julgaram? Ela falou, nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Segundo Joana de Ângelo, não me lembro do livro agora, ela diz que foi uma das personagens que ela sai dali, ela cria um grupo de pessoas para proteger mulheres que eram mal, tinham a violência doméstica como característica dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E ela começa a abrigar essas mulheres. Ela sai dali da região onde ela mora, vai para uma outra maior e mantém esse trabalho que ela iniciou lá quando Jesus disse, vá e não peques mais para que não te aconteça. Ele acolheu e ela praticou o prodígio dentro dela. Não foi ninguém, eu não vou mudar ninguém, eu vou apenas mudar a mim mesmo. Eu não tenho a capacidade de mudar ninguém, eu tenho a capacidade de mudar. E nós temos a capacidade de ser exemplo para aqueles que nós convivemos, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na casa espírita ou qualquer casa religiosa que nós frequentamos. Nós podemos dar exemplo. E muitas das vezes nós falamos, poxa, mas se o fulano pode, eu também posso. Mas eu posso ao trabalho, a transformação, a mudança. Isso que nós temos que aprender a fazer conosco e dando exemplo para aqueles que podem fazer diferente. Então esse é o trabalho que nós estamos aqui nesse momento, estudando um pouco o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse momento e quero aproveitar também e agradecer a todos esse trabalho, em especial a Casa de Maria nesse momento. E aproveito também para desejar, eu não sei se eu vou conseguir novamente, nós estamos num processo aqui em casa de mudança e talvez agora em setembro, início de setembro, eu estarei indo embora de Miguel Pereira. Então eu quero aproveitar a oportunidade de conhecer a todos, tá? Em especial agradecendo ao Fred, o carinho, a recepção, o acolhimento dessas várias convivências que tivemos nesses tempos aí e para onde a gente estamos. E eu estou indo em janeiro ou fevereiro, minha família vai também. Nós possamos ter uma nova oportunidade de trabalho dentro de uma casa espírita, que lógico, imediatamente chegando lá irei procurar, tá? É um novo trabalho em minha vida, totalmente diferente do que eu já fiz, mas é uma oportunidade. Então o carinho de todos, serei eternamente grato por essa oportunidade. Fred, em seu nome eu agradeço a todos, a Célia que me convidou pela primeira vez para ir à Casa de Maria, e a oportunidade de estar mais uma vez divulgando o cristianismo, a filosofia de Jesus, à luz da doutrina espírita. Quero desejar a todos que Jesus os abençoe, fortaleça o seu caminhar e que espero, nas férias que eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu não vou desfazer da minha casa, lógico, eu vou, se não der certo, eu volto, mas espero que dê sim, tá? Então, futuramente, dando certo, eu volto vendo a casa. Mas é a oportunidade que nós temos de uma nova tarefa que eu tenho pela frente, tá? Então, eu quero agradecer a todos e vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e guia, e agradecer a oportunidade de estarmos unidos em seu nome. Neste momento, de forma virtual, como já falamos, e agradecer, Senhor, a tecnologia que temos hoje para continuarmos ligados, mesmo longe, mas o coração unidos em Teu nome com o mesmo objetivo. Abençoa todos nós, abençoa a todos, Senhor,
que neste momento estejam passando alguma necessidade para que possam fortalecer-se e no seu caminhar e vencer todos os obstáculos. Fique conosco mais uma vez e que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade a todos. E encerrando, um grande abraço, Fred. Um grande abraço a todos da Casa de Maria e todos conosco neste momento. Fica com Deus.